Bom, meus queridos, aqui é o Thiago, tudo bem? Vamos lá para a aula de eletrodinâmica no Enem. Então, essa aula aqui ela vai ser dividida em duas partezinhas. Primeiro, analisar as habilidades, fazer um resuminho básico dos conceitos e resolver exercícios que demonstrem a aplicação dessas habilidades. Então, a primeira coisa que eu quero lembrar vocês é o seguinte. Então, quais habilidades nós vamos trabalhar? Primeiramente, a H5, que é dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. Então, um resuminho básico dessa habilidade é o seguinte: capacidade de resolver situações práticas envolvendo a eletricidade, como bateria, consumo de energia, potência de aparelhos, dimensionamento elétrico, aquecimento por efeito Joule. Então, você precisa calcular ou estimar o funcionamento e consumo de dispositivos reais. Beleza? E a H6, que é relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de aparelhos ou sistemas tecnológicos de uso comum. Resuminho da habilidade: capacidade de interpretar dados e esquemas elétricos como leituras de tabela, análise de circuitos, comparação de grandezas, interpretação de gráficos. Você precisa analisar as informações e tirar conclusões sem necessariamente fazer cálculos complexos. Bom, então, primeiro assunto aqui que nós vamos recapitular e ver é a corrente elétrica. Então, o que é a corrente elétrica? Por definição, é o que? A taxa de movimento ordenado de cargas elétricas através de um condutor, geralmente elétrons em fios metálicos. Então, em palavras simples, eu vou te dizer o seguinte: a quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção de um condutor por unidade de tempo. Perfeito? Então, a forma específica que a gente tem que saber é o quê? I é a quantidade de carga que passa num certo intervalo de tempo. E aí, aonde que é aplicado isso aí? No Enem, carregador de celular, bateria, circuitos domésticos. Perfeito? Então, vamos lá agora para fazer um exercício, ver como que isso aparece. Primeira questãozinha aqui, ó. Um celular está conectado a um carregador que fornece uma corrente elétrica de 2 amperes a uma bateria que tem uma capacidade de 2.500 mAh. Se a bateria estava completamente descarregada, o tempo que o carregador levará para carregar completamente o celular é de aproximadamente quanto? Bom, primeira coisa, ele deixa claro, ó, fornece uma corrente elétrica de 2 amperes. Então, a corrente elétrica são 2 amperes. Há uma bateria que tem uma capacidade de 2.500 mAh. Bom, e aí que eu chamo a atenção para vocês. Se você tem essa dificuldade, ó, 2.500 mAh. Miliampere-hora é corrente vezes tempo. Então, a gente está falando aqui da quantidade de carga. Perfeito? Então, é extremamente importante a gente entender o que a gente está trabalhando. Bom, como eu acabei de mostrar para vocês, corrente elétrica é a quantidade de carga por tempo. Se eu quero o tempo, então o tempo é a quantidade de carga pela corrente. Perfeito? E aqui que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: miliampere-hora. Bom, miliampere ou milímetros, milímetros, o mili representa 10 a menos 3. Então, como a gente tem 2.500 mili 10 a menos 3 ampere-hora, olha o que eu vou fazer. Vou escrever isso aqui como sendo o quê? 2,5 ampere-hora. Então, o Enem trabalha muito isso das unidades. Então, a quantidade de carga que nós temos é 2,5 ampere-hora. Se a corrente são 2 amperes, o tempo vai me dar o quê? 2,5 dividido por 2, que dá 1,25 de hora. Bom, aqui matemática básica. 1 hora são 60 minutos. Se eu tenho
1,25 de hora, isso corresponde a x, e x vai ser igual a quanto? Se eu pegar 1,25 vezes 60, dá 75 minutos. 75 minutos, que é o que nós vamos encontrar na resposta C. Perfeito? Bom, vamos lá então para o segundo item extremamente importante. Esse aqui eu vou dividir em duas partes. Então, primeiramente, questão da potência elétrica. O que é a potência elétrica? É a quantidade de energia elétrica consumida ou transformada por unidade de tempo. Então, a primeira parte a gente vai olhar aqui, ó, potência é energia por tempo. Então, particularmente, o que nós vamos ter que lembrar aqui? Sempre potência em watts. Lembrando o que é o watt, pessoal. Vou até escrever aqui, ó. Watt é a energia que é em joule por segundo. Então, nessa primeira parte aqui, ó, a gente vai lembrar da energia em joule por tempo segundo. Particularmente, o que eu quero lembrar sempre vocês? Então, potência é energia por tempo. Lembrando das aulas desta equação direto, o cálculo da energia, que é o que a gente paga, né? Energia elétrica, vai ser potência vezes o tempo. O nosso querido quilowatt-hora que é pago. Tem muito exercício que passa por essa parte aqui, beleza? Daqui a pouco eu entro no U vezes I. E aí, só para chamar a atenção para vocês, o seguinte, olha aqui que importante, eu coloquei uma embalagem aqui de um produto, porque ó, essa informação da potência está aqui, ó, 42 watts. Então, ela vem direto aqui, que vai servir para a gente calcular a energia elétrica gasta. Bom, isso sempre traz algumas relações. Por exemplo, eu separei essa questãozinha aqui para vocês, ó. Potência e energia. Olha que bonitinha essa questão. Ó. Um carro elétrico utiliza uma bateria com capacidade de 60 kWh. Então, eu vou parar aqui, ó, 60 kWh. Então, se você não lembra disso no Enem, 60 kWh. Apareceu algo a esse ou qualquer outra prova. Quilowatt é a unidade de potência. Hora é a unidade de tempo. Então, isso aqui, ó, ele falou que é energia elétrica, potência vezes tempo. Está aqui dada essa informação. O motor elétrico do carro tem uma potência de 100 kW. Então, aqui mais um ponto importante a lembrar. Quilo, mega, giga, tera. O quilo representa 10 a terceira, o mega, 10 a sexta, o giga, 10 a nona, o tera, 10 a 12. Então, lembrando sempre, se eu estou trabalhando com quilo, 10 a terceira. Então, o que ele quis me dizer aqui, que a potência é de 100 quilowatts. Eu posso apagar esse quilo e colocar quanto? 100 vezes 10 a terceira, watt. Quando o carro está em movimento constante a uma velocidade de 100 km por hora. Suponha que o carro utilize apenas 80% da capacidade total da bateria antes de precisar ser carregada. Essa é outra informação extremamente importante. Assim, a autonomia desse carro em quilômetros para a condição de operação é de quanto? Bom, vamos lá. Então, primeiro ponto importante. A minha energia efetiva vai ser quanto? A minha energia útil, ela vai ser 0,8, que corresponde a 80% do quê? Da minha energia total, da minha capacidade de quanto? De 60 kWh. Perfeito? Então, 0,8 vezes 60 vai me dar uma energia útil de 48 kWh. Perfeito. Novamente, agora eu vou retornar para esse ponto aqui, ó. Energia é potência vezes tempo. Ele quer saber o tempo. Então, vamos lá. O tempo é a energia elétrica sobre a potência. Então, vamos lá. Quanto que vale a energia útil? 48
vezes 10 a terceira de watt-hora. Eu poderia deixar o K porque ia cortar aqui nesse caso, ficou simples. Sobre 100 vezes 10 a terceira watt, que é o quê? A potência do motor. Então, só para chamar a atenção, ó, corta, corta. O meu tempo em questão seria de quanto? 0,48 horas. Perfeito? 0,48 horas. E aí vem o básico, certo? Se esse carro anda a 100 km a cada 1 hora, perfeito? 0,48 de hora seria x, que dá 48 quilômetros, que é o que nós encontramos na alternativa B de bola. Bom, voltando aqui ao conceito de potência, agora nós vamos na segunda parte, que é o que? Potência é U vezes I. Só que por que eu dividi em duas partes? Porque antes de entrar nisso aqui, que potência é o que? A tensão vezes a corrente. Tensão sempre volts e corrente sempre ampere. Então lembra aquilo lá que eu expliquei para vocês, substituir a energia por tensão vezes carga na sala de aula e chego em U vezes I. Só que antes de entrar nessa daqui, de U vezes I, eu vou passar um pouquinho aqui na primeira lei de Ohm, certo? Então, particularmente, primeira lei de Ohm, ela relaciona a tensão, a corrente e a resistência dada. Eu sempre gosto de ilustrar com essa imagem aqui, lembrando o que a tensão faz. A tensão, ela empurra a corrente, ela faz a corrente elétrica se movimentar. A resistência, ela vai fazer o quê? Atrapalhar a passagem dessa corrente. Então, só para a gente relembrar, eu coloquei aqui o triângulozinho de tensão, corrente elétrica e resistência para lembrar vocês do que? Forma básica. A resistência elétrica é o quê? É a tensão sobre a corrente. Perfeito? Então é só você olhar que é o quê? O V, que é a tensão sobre a corrente. Certo? Se eu pensar na tensão, o que é a tensão? A tensão, é o R vezes I, tá vendo? R vezes o I, que está aqui embaixo, perfeito? E a corrente elétrica é o quê? A tensão sobre a resistência. Particularmente, isso aí eu mostrei bastante para vocês, aqui tá só para lembrar, lembrando sempre que tensão em volts, R, resistência em ohms e a corrente elétrica em amperes. Então, o que acontece muito no Enem? Parte da interpretação. Lembrar, resistência maior, corrente menor. Mesmo a tensão vai depender do resistor. E aí, por que eu quero passar por isso antes de voltar neste ponto? Para chegar nas equações que eu chamo a atenção para vocês, não vale a pena decorar. Potência é R vezes I ao quadrado. Como que eu cheguei nisso daqui? Bom, potência é U vezes I. No lugar do U, eu vou lá na primeira lei de Ohm e coloco R vezes I. Cheguei aonde? Que potência é R vezes I ao quadrado. No mesmo jeito, se eu substituir a corrente, eu vou chegar ao quê? A U ao quadrado sobre R, que é a dependência. Então, vou voltar aqui, eu vou apagar... Vou apagar isso aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, potência é U, no lugar do I eu vou pôr quanto? U sobre R, e aí eu tenho o quê? Que potência é U ao quadrado sobre R, que está aqui na segunda equação. Bom, aconselho vocês, entendeu o conceito de potência e tudo mais, você vai ter que guardar a primeira Ohm, lei de Ohm, e aí você acaba substituindo a fórmula direto. Bom, aplicação do Enem. Então, a primeira coisa eu trouxe aqui lembrando essa embalagenzinha aqui, porque às vezes ele te dá a embalagem, pede para você descobrir qual que é a corrente, porque, ó, por exemplo, aqui, ó, nesta embalagem eu tenho a potência, que é 42, e a tensão, que é quanto? 220 volts. Então, particularmente, se eu usasse aqui, ó, potência é U vezes I. A potência são 42 watts. A tensão são 220 volts.
Então, se eu puxar aqui, ó, 42 dividido por 220, eu vou ter uma corrente de 0,19 amperes. Perfeito? Conseguiria achar a corrente que passa por essa lâmpada aqui. Se eu tenho a corrente, substitui a lei de Ohm, eu acho a resistência que ela tem. Então, R é U sobre I. Se ela vai ser ligada nos 220 volts e vai passar uma corrente de 0,19 amperes, pensa comigo, 220 dividido por 0,19, isso daí vai dar uma resistência aproximada de 1.158 ohms ou 1,1 quiloohms. Então são exemplos que aparecem bastante, saber interpretar isso aqui e ficar ligado. E um outro ponto que eu chamo a atenção para vocês é o quê? As etiquetas dos aparelhos. Então, aqui eu consigo muita informação. Então, particularmente, essa parte aqui de cima, ó, indica qual que é o quê? O aparelho. Então, nesse caso, é um chuveiro. Perfeito? Tá falando da eficiência energética aqui. Bom, isso é parte importante, que às vezes ele cobra rendimento, tudo mais. E aqui, repara, olha, tem o modelo, a tensão nominal, que é 220. Aí ele pode pedir um exercício com potência nominal ou potência econômica, perfeito? Aqui embaixo indica a letra da eficiência, né, energética do equipamento, e aí eu tenho uma tabela aqui básica. E aí uma parte importante, olha outra informação aqui, ó, o consumo em quilowatt-hora de um banho diário de 8 minutos. O mensal máximo é o quê? 32,2. Isso aqui está indicando o quê? O consumo de energia em quilowatt-hora no mês. Tudo bem? E eu tenho o consumo mínimo. Então, todas essas informações, elas podem aparecer na prova. Então, tem que ficar ligado nessas informações. Perfeito? Vamos lá, então, fazer um exercício para a gente ver como que isso aqui vem aplicado. Na verdade, eu vou fazer 2 exercícios. Primeiro exercício. Então, olha o que ele fala aqui. A figura mostra um circuito elétrico composto de duas lâmpadas, uma de 60 e outra de 100 watts. Legal. Ele não falou qual que são elas. Sabe que ambas estão ligadas a uma fonte de tensão de 120 volts. Opa, ele me deu a tensão de 120 volts. Assinale a alternativa que corresponde às correntes elétricas que percorrem cada lâmpada quando o interruptor é acionado. Bom, primeira coisa aqui que eu vou fazer uma análise com vocês é o seguinte. Como ele não falou, eu estou falando para vocês que essa aqui é de 60 watts e esta aqui de baixo vai ser de 100 watts. Meus queridos, não importa isso, certo? Por quê? Porque a ordem não vai fazer diferença. E aí eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, ó. Parte importante, ó. Tá vendo um fiozinho aqui que eu tô puxando? Vou até fazer um pouquinho mais grosso para vocês perceberem. Ó, esse fio tá ligado no positivo, que também liga na outra lâmpada, no positivo. Então, ó, as duas estão ligadas ao lado positivo da bateria. Beleza. Agora vamos esquecer um pouquinho o interruptor. Vou também dar uma engrossada aqui. Repara o seguinte, o lado negativo também vem para as duas lâmpadas, perfeito? Quando você ligou, está vindo aqui para as duas lâmpadas. Então, as duas lâmpadas vão receber a tensão de 120 volts, porque elas estão ligadas em paralelo, perfeito? Vou chamar essa aqui de lâmpada 1. Então, se eu pensar na lâmpada 1, potência é a tensão vezes a corrente. Bom, particularmente a lâmpada 1 eu falei que ela tem 60 watts, ela vai ser ligada nos 120 volts vezes a corrente da lâmpada 1. 60 watts dividido por 120 volts é igual a corrente 1. Bom, esse aqui eu não preciso nem perder tempo, que é I1. Isso aqui vai me dar meio, oh meu Deus, hoje está difícil, meio ampere,
que são 60 watts dividido por 120 volts, meio ampere. Já a lâmpada 2, a potência é U vezes I. Qual que é a potência da lâmpada 2? 100 watts. Vai receber também 120 volts vezes I. Então, 100 watts dividido por 120 volts é igual ao I2. 100 dividido por 120 vai me dar uma corrente de aproximadamente 0,83 amperes. E aí, pessoal, é só achar a resposta. Ó. Item A. A lâmpada, 1 ampere na lâmpada de 60 watts? Está errado. Então, não chega 1 ampere, chega meio. Item B. Meio ampere na lâmpada de 60 watts? Ok. E 0,83 na lâmpada de 100 watts? Perfeito, porque elas estão ligadas em paralelo. Então, a alternativa B de bola. Próxima questão. No Brasil, o mercado de veículos eletrificados, VEs, cresce em ritmo acelerado e muitos proprietários optam por carregá-los em casa, o que exige a instalação de carregadores específicos para esse fim. Portanto, um dos principais fatores a ser verificado nessas instalações é a falta de regularidade na infraestrutura elétrica das residências. Uma boa parte das casas tem fornecimento de energia bifásico, 220 volts, e conta com um disjuntor de proteção de 60 amperes. No quadro a seguir, são apresentados os principais equipamentos elétricos de uma residência na qual foi instalado recentemente um carregador para VEs. Bom, aqui eu tenho que ficar ligado, ó. Ele te deu uma tabela, você vai ter que interpretar essa tabela. Então, só para a gente facilitar aqui, ó, potência nominal em watts. Então, toda essa coluna aqui vai me dar a potência em watts. A segunda coluna é da corrente nominal. A terceira coluna está me dando quem? A tensão nominal. Você está vendo que eu tenho tensão 110, que é o 127 volts, e 220 volts. Bom, como estamos aqui para aprender, vamos pensar o seguinte, vamos completar o que falta aqui. Por quê? Ó, se eu pensar que potência é U vezes I. Olha lá, eu tenho falta tanto nas potências quanto na corrente. Então, se eu pegar aqui, ó, nesse primeiro do boiler, do aquecimento, está faltando a corrente. E do boiler é o que? É a potência sobre a tensão. A potência são 2.200 watts, a tensão são 220 volts. Então, ó, 2.200 dividido por 220 vai me dar quanto? 10 amperes. Então, eu já vou preencher essa tabelinha aqui, ó, 10 amperes. Tá aqui. Agora, o ferro, ele me dá a corrente e a tensão. Então, ó, a potência do ferro é a tensão vezes a corrente. A tensão é 127 volts, a corrente é 9 amperes. 127 vezes 9 vai me dar, 1.143 watts. E da geladeira, a mesma coisa. Agora eu vou mais rápido, ó. A tensão é 127 volts, a corrente é 3 amperes. 127 vezes 3 vai me dar 381 watts. Bom, não sei nem se eu precisaria preencher isso aqui tudo, mas como estamos aqui para explicar, vamos lá. Com base nas informações apresentadas no enunciado, no quadro e nos conhecimentos sobre eletricidade, considere as afirmativas a seguir. Bom, o valor da resistência do boiler é 3 vezes maior que o valor da resistência do ferro elétrico de passar roupa. Bom, olha aqui, agora ele está trabalhando resistência, então ele usou a primeira lei de Ohm. Então vamos lá, R, como eu calculei, eu tenho U sobre I, perfeito? Então, resistência do boiler. Então, ele falou o boiler e o ferro. O boiler está aqui, ó.
esse aqui é o boiler. Vamos lá separar aqui, ó. Esse é o boiler. Qual que é a tensão do boiler? A tensão do boiler é 220 volts. Perfeito? Eu acabei de calcular que a corrente que passa no boiler é 10 amperes. Então, a resistência do boiler é 22 ohms. Aí ele falou do ferro, né? A resistência do ferro, cadê o ferro aqui? Vamos lá. Ferro elétrico está aqui. Bom, a tensão é 127 volts. A corrente é 9 amperes. Então, 127 dividido por 9 vai me dar algo perto de 14,1 ohm. Perfeito? Então, perceba, o valor da resistência do boiler é 3 vezes maior que o valor da resistência do ferro elétrico? Não. Se você pegar 22 dividido por 14, vai dar 1,5. Então, o item 1, ele é falso. E aí, já chamando a atenção, ó, não pode ser a alternativa A e não pode ser a alternativa B, não pode ser a alternativa D. Tá vendo que eu já eliminei 3 alternativas. Item 2. A potência nominal do ferro elétrico de passar roupa é 1980 watts. Bom, acabei de calcular aqui, ó, a potência é 1143 watts. Então, o item 2 está falso. Estando o item 2 falso, eu já achei a minha resposta. Por quê? Porque não pode ser a alternativa E. Eu já sei que a resposta é somente 3 e 4 são corretas. Mas vamos conferir. Se todos os equipamentos estiverem ligados ao mesmo tempo, o disjuntor geral de proteção será desarmado, pois a corrente excede 6,5 amperes a corrente limite. Bom, então vamos fazer uma coisa básica aqui, ó. Agora eu vou ter que somar tudo isso aqui. Vou até pegar um espacinho aqui, ó, e vou melhorar isso aqui, ó. A corrente total... Opa, ficou faltando a do ar-condicionado, mas eu vou ter que calcular, ó. Então, já vou direto sem perder tempo, porque ele tem a potência, a tensão. Então, a potência 1980 dividido por 220 vai me dar quanto? Aqui vai dar 9. Então, eu penso o seguinte, eu tenho 9, lá em cima, primeiro, a TV 0,5, mais o boiler 10, mais o ferro 9, mais a geladeira 3, mais o ar-condicionado 6, mais o outro ar-condicionado 9, mais o carregador para o carro 32, isso aqui vai dar um total de 69,5 amperes. No texto ele falou que eu tenho quanto? Ó, 63 amperes é a proteção. Então, 69,5 menos 63 vai dar exatamente os 6,5. Então, esse item é verdadeiro, item 3. Item 4. O valor da resistência do ferro de passar roupas é aproximadamente 14. Bom, acabei de calcular aqui, é verdadeiro, portanto, a alternativa C. Uma questão bem bonitinha que deu para a gente trabalhar quase tudo. Bora para mais uma questãozinha, e essa eu chamo a atenção. Olha lá o coraçãozinho aparecendo, que é de extrema importância. O Enem, a FUVEST, os vestibulares amam esse tipo de questão. E esse tipo de questão envolve duas coisinhas básicas: a termo com a elétrica, então a matéria da segunda série com a da terceira. Então, um ebulidor de resistência elétrica 8 ohms. Legal. E aí eu vou explorar essa questão ao máximo. Conectado a uma fonte de tensão de 200 volts. Olha, interessante, 200 volts. Está imerso em um reservatório contendo 1.000 gramas de água. Massa de água, 1.000 gramas. Vocês estão vendo que eu estou separando o que é elétrica e o que é termo. A temperatura inicial de 20 graus Celsius. Legal. Sabe-se que toda a energia elétrica consumida pelo ebulidor é convertida em calor. Olha que legal. Sabe-se que toda a energia elétrica consumida é convertida em calor.
e que o calor específico da água é aproximadamente 4 joules por grama grau Celsius. O C da água, 4 joules por grama grau Celsius. Determine o intervalo de tempo. Pessoal, isso é extremamente importante. O que ele quer? O tempo em segundos em que o ebulitor deve permanecer ligado para que a água no reservatório seja aquecida até a temperatura de 50. Então, a temperatura final vai ser 50 graus Celsius. Bom, aqui o primeiro ponto importante, eu vou separar em elétrica e termo. Então, o primeiro ponto importante, eu vou olhar o seguinte: quanto de calor essa água recebeu? Que macete! A quantidade de calor foi a massa, são 1000 gramas. O calor específico são 4 joules por grama grau Celsius. E a variação de temperatura de 20 para 50 foi de 30 graus Celsius. Por que eu coloquei as unidades? Grama com grama cortou, grau Celsius com grau Celsius cortou. E aí sobrou o total de quanto? 4 vezes 30, 120, vezes 1000 joules. A unidade aqui já está em joule. Bom, essa é a primeira parte. É o que eu falei, eu vou explorar ao máximo. Com o lado da eletricidade, RU, eu consigo achar quem? A corrente. Então, ó, I é U sobre R. A tensão, quanto que é? São 200 volts. A resistência são 8 ohms. Então, a corrente elétrica que vai passar nisso aí é 200 dividido por 8, que dá 25 amperes. Perfeito? Eu poderia ter ido naquela equação direto, mas agora, ó, segunda parte, potência é U vezes I. Potência, a tensão são 200 volts, a corrente são 25 amperes. Então, 25 vezes 200 vai me dar 5.000 watts de potência. Tenho a potência. O que ele quer saber? O tempo. Pessoas, eu estou falando de energia e tudo mais. Então, olha essa terceira parte que é importante. Toda a energia elétrica gasta virou energia térmica, que é o calor. Quem é a energia elétrica? Potência vezes tempo. Quem é a energia térmica? É o calor. Então, vamos lá. A potência são 5.000 watts. O tempo eu quero saber. Ele recebeu 120.000 joules. Então, pensa comigo aqui, ó. Eu tenho, 120.000 joules dividido por 5.000 watts. De cara, eu já vou cortar esses 3 zeros de cima com os 3 zeros de baixo. E sobrou o quê? 120 dividido por 5, que vai dar quanto? O tempo, que é de 24 segundos. Então, particularmente em 24 segundos é o tempo que o ebulidor deve ficar ligado. Perfeito? É uma questão que aparece. Próxima questãozinha que eu coloquei aqui para vocês, olha lá. Um chuveiro elétrico é alimentado por uma fonte de tensão de 240 volts. Então, 240 volts. A tabela a seguir mostra alguns dados de funcionamento desse chuveiro, nos modos verão e inverno. Então, você tem que fazer o quê? Entender o que está acontecendo e perceber o que tem na tabela. Então, o que eu falei, preencher tabela, vira e mexe e aparece. Então, primeiramente, eu vou pegar a questão do verão. Então, vamos lá no verão. No verão, a potência dissipada é de quanto? 4.608. Então, a potência é de 4.608 watts. Ele vai estar ligado a uma tensão de 240 volts. Meus queridos, lembra o que eu falei? Daqui eu posso tirar duas coisinhas básicas. Primeiro, a corrente no verão, I, é o quê? Potência sobre a tensão. Lembra? Pot é U vezes I. Se eu passo o U dividindo, a potência são os 4.608 watts
dividido por 240 volts. Então, vamos lá. 4.608 dividido por 240 vai me dar 19,2 amperes. E aí, como eu estou falando de resistência, agora eu vou colocar o quê? R no verão é U sobre I. Então, U são 240 volts sobre a corrente, que é 19,2 amperes. 240 dividido por 19,2 vai me dar aproximadamente 12,5 ohms. Perfeito? Então, estou extraindo o máximo. Então, na verão, a corrente é 19,2 e a resistência é 12,5. Isso na posição verão. Agora, eu tenho que ficar ligado no inverno, que a potência é 5.760. Então, no inverno, o que acontece no inverno? Vou fazer a mesma coisa, só que I no inverno, ou melhor, deixa eu fazer bonitinho igual eu fiz para ficar organizado. A potência no inverno é de 5.760 watts e a tensão continua 240 volts. Então, no I do inverno seria 5.760 dividido por 240. 5.760 dividido por 240 vai me dar 24 amperes. E a resistência no inverno é a tensão, que são 240 volts dividido por 24 amperes. Que deu ruim aqui, 240 dividido por 24 vai dar quanto? 10 ohms. Deixa eu arrumar aqui, pessoal. Perfeito. Então, no inverno, eu tenho 24 e 10 amperes. E aí que eu vou chamar uma questão importante. Se você perceber, o I do verão é menor do que o I do inverno. Então, I do verão é menor que o I do inverno. E eu sei que a resistência no verão, ela é o quê? Maior que a resistência no inverno. Então, a resistência no verão é maior que a resistência no inverno. Então, não pode ser nem a C nem a D. E a corrente no verão é menor que a corrente no inverno. Portanto, eu tenho a resposta que é a alternativa A. Meus queridos, o que eu chamo a atenção para vocês? Lembrem-se, eu não precisava ter feito nenhum desses cálculos. Por quê? Vamos lá. Potência é U vezes I. Potência é U, no lugar do I eu vou pôr U sobre R. E eu tenho o quê? Potência é U ao quadrado sobre R. O que eu chamo a atenção aqui, pessoal? O U não vai mudar, certo? O U não vai mudar. Então, quanto maior a resistência, menor a potência. Perfeito? Então, disso você consegue já perceber que aonde eu tenho a maior potência está no inverno. Então, se eu tenho a maior potência, eu tenho a menor resistência. E aí eu já acharia essa relação. Perfeito? O I no inverno é menor. Perfeito? Aí eu lembraria o seguinte: I é U sobre R. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Eu acharia a segunda relação e sem fazer nenhuma conta. Eu quis fazer a conta para mostrar e calcular para vocês, para treinar aqui com vocês. Bom, meus queridos, agora vamos lá olhar um pouquinho o circuito, falar de associação em série paralelo. Então, novamente, já falei bastante para vocês, eu estou montando aqui um circuitinho. Então, primeira parte bonitinha que eu quero falar para vocês, ó. Vou fazer uma associação em série para vocês entenderem. Então, coloquei aqui um resistor de 10 ohms. Na sequência, eu vou colocar outro resistor de 20 ohms. Então, vou puxar um pouquinho aqui. 20 não, de 30, vai, para não ficar tão perdido. Perfeito. Só para não
perder muito tempo. E eu vou pôr também mais um resistorzinho aqui de 40 ohms, perfeito? E eu vou mexer aqui, deixa eu pôr aqui 40 ohms. 40 ohms. Para ficar algo bonitinho e exato, eu vou puxar aqui para falar. Vou pôr 80 volts. E vocês vão entender o porquê do 80 volts agora. Então, por que eu coloquei 80 volts aqui, meus queridos? Primeiramente, para chamar a atenção para vocês o seguinte, ó. Associação em série, tá vendo? A corrente está circulando no sentido convencional do lado positivo, ó lá, a barrinha maior, para o lado negativo, sentido convencional. Os resistores estão aqui. Por que eu quis colocar nesse ponto, pessoal? Porque, ó, e por que 80? Eu tenho 40 volts em cima do resistor de 40 ohms. Eu vou ter 30 volts em cima do resistor de 30 ohms. E eu vou ter 10 volts em cima do resistor de 10 ohms. E aqui, novamente, eu chamo a atenção. Fiz valores bonitinhos para vocês. Olha lá, a corrente é a mesma em todo o circuito. Só que o que eu chamo a atenção que é o fundamental? Tá, eu tenho esses três resistores. Eu poderia pegar esse de 10, o de 20, o de 30 e o de 40. E olha lá, eu equivale isso tudo a um resistor de quanto, pessoal? Se você pegar 40 mais 30, 70, mais 10, 80. Então, eu vou vir aqui, ó, pro 80, perfeito, e vou mostrar para vocês, ó. Se eu ligar um resistor de 80 ohms, olha lá, equivale à mesma corrente passando. Então, esses três aqui em série, um de 40, um de 30 e um de 10, equivale a um único resistor de 80. Então, por isso que eu falo para vocês, na série, o que eu faço? Eu somo as resistências. Então, essas três resistências acabam se transformando em uma de 80, perfeito? E aí eu vou mostrar daqui a pouco no exercício para vocês. Agora eu vou deixar esse carinha de lado, vou separar esse e vou deixar aquele outro lá. Bom, o que eu vou fazer agora aqui, ó? Vou colocar e vou ligar esse cara de 40 sozinho aqui. Perfeito? Repara uma das coisas que eu vou explicar para vocês aqui. Liguei esse carinha aqui. Qual que é a corrente que está passando nesse cara? 2 amperes. Perfeito? Agora, olha a diferença. Eu vou pegar esse outro cara de 10 e vou ligar ele em paralelo. O que é ligar em paralelo, pessoal? Eu vou pegar aqui, ó, liguei nesse ponto A, perfeito, e vou ligar um fio no ponto B, dos dois lados da bateria. Agora perceba, o que aconteceu? Tá passando 2 amperes embaixo e 8 amperes em cima. Só que a corrente total aqui é quanto? 10, porque a bateria está fornecendo corrente para os dois caras. Tudo bem ou não? Vou ligar um terceiro cara de 80 ohms. Agora, olha lá que bonito. Se eu ligar um terceiro cara de 80 ohms, vamos lá. Vou fazer a mesma coisa. Vou ligar aqui a corrente, ligar também em paralelo dos dois lados. E aí, perceba. Passou quanto? 1. Então, eu tenho 11 amperes aqui embaixo. Por quê? Passa 1 em cima, 8 aqui e 2 aqui. Uma coisa importante. Qual que é a tensão em cima deste cara aqui, ó? 80 volts. Qual que é a tensão em cima desse cara? 80 volts. E qual que é a tensão em cima desse cara? 80 volts. Por quê? Porque eles estão todos ligados nos mesmos pontos. É como se fosse o Benjamin. Eu estou ligando todos a mesma tensão. Então, em paralelo, a tensão é a mesma, só que a corrente é em cada um que está passando. E aí que vem a parte importante. Tá,
40, 10 e 80 passa 11 amperes. Perfeito? Aqui embaixo. Então, olha o que eu vou fazer agora aqui. Vou cortar esse cara e vou jogando tudo fora agora, porque daqui a pouco a gente já vai para os exercícios. Então, vou jogar esse fora, esse fora, esse fora, esse fora, todo mundo fora. Só vou deixar um. E aí, olha lá que legal. Um carinha só. Quanto que tem que passar aqui? 11. Então, para passar 11, perceba. Vamos lá. Opa. Olha lá. Aqui. 10,96. Seria equivalente, não tem 11, mas 10,96, né? Que não vou conseguir, olha lá, 11,11, está entre 10,2 e 10,3. Seria equivalente a um único resistor de 7,3. Então lembra que eu tinha 3 resistores e eu substituí por um resistor apenas de 7,3. Aqueles 3 ligados em paralelo é equivalente a um de 7,3. Eu teria que fazer a conta para mostrar para vocês, só que aí eu já vou fazer isso lá no exercício. Bora. Bom, vamos lá então no ponto que eu falei das associações de resistores. Nas figuras abaixo estão representadas esquematicamente 2 maneiras de ligar 3 resistores a uma fonte de tensão. Em ambos os casos, a indicação do voltímetro ideal é a mesma, sendo assim a razão P2 sobre P1 entre as potências consumidas nas ilustrações da figura 2 e na figura 1 é igual a. Bom, pessoal, então o que eu quero aqui é explorar o que é a associação de resistores e tudo mais. Se você perceber, olha o que acontece. A corrente que entrar aqui vai passar por esse e vai chegar aqui ó, no lado. Ó. A corrente vem do positivo e vai para o negativo. Então, esses 3 caras estão em série. Então, olha o que eu vou fazer. Eu tenho um resistor de 12, um resistor de 18 e um resistor de 36. Isso aqui vai me dar o total de 66 ohms, porque eles estão em série. Agora, ó, presta atenção, eu vou substituir isso aqui tudo por apenas um único resistor de 66 ohms. Olha lá, então eu tenho 66 ohms. Ele não te deu a tensão, certo? Ele não te deu, mas eu tenho aqui e vou falar que isso aqui é U. Então, neste primeiro caso aqui, pensa comigo, potência 1 é U vezes U sobre R. Lembra? No lugar do I eu estou substituindo por U sobre R. Então eu tenho o quê? Potência é U quadrado sobre R. Então no caso 1, a potência 1 é U ao quadrado sobre 66 ohms. E vou deixar isso aqui. O que importa agora, eu estou olhando, são as resistências. Agora, olha esses caras aqui. E aí eu quero chamar a atenção. Ó. Vou chamar esse ponto A. Ó. Ele liga a esse resistor, a esse resistor e a esse resistor. O ponto B, que é a parte de baixo, liga nesse, nesse e nesse. Então, está configurando um paralelo. Então, no paralelo, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 12 mais 1 sobre 18 mais 1 sobre 36. E aí, meus queridos, olha o que eu vou fazer. MMC entre 12, 18 e 36 é fácil, é 36. 36 dividido por 12 dá 3 vezes 1, 3. 36 por 18 dá 2 vezes 1, 2. 36 por 36 dá 1. 1 sobre R equivalente. 3 com 2 dá 5, 6 sobre 36. E aí eu tenho que R equivalente dá 36 por 6, que dá 6 ohms. Olha lá, a figura 2, pessoal, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Trocar
esses 3 resistores por um único de quanto? De 6 ohms. E aí eu vou fazer a mesma relação. Potência é U quadrado sobre R. Só que agora, qual que é? Essa é a potência 1. A potência 2, o U é o mesmo. Então eu vou deixar U quadrado sobre 6. E aí que vem a parte mais interessante. O que ele pediu? P2 sobre P1. Potência, que eu escrevi R, potência 2 sobre potência 1. A potência 2 é U quadrado sobre 6. A potência U quadrado sobre 66. Mantenho o primeiro. Inverto o segundo, multiplicando. Agora, olha lá que interessante. Corta, corta. 66 dividido por 6 vai me dar 11, que é a relação que eu encontro na alternativa E. Perfeito? O que eu quis aqui foi explorar para vocês a... Bom, finalizando essa primeira parte aqui, outra parte que o Enem trabalha bastante é o quê? A segunda lei de Ohm. R, que é a resistência, ela depende do ρ, que é a resistividade, L, que é o comprimento, e A, que é a área. Então, lembrando para vocês algumas coisinhas aqui, e eu vou usar esse simulador do FET também. A resistividade é uma característica do material. Então, se eu aumento a resistividade, automaticamente eu estou aumentando a resistência. O comprimento do componente. Então, quando eu aumento o comprimento, eu também estou aumentando a resistência desse componente. Perfeito. E por último, a área. Só que aqui é uma relação inversa. Quando eu aumento a área, isso tem muito a ver com o quê? Com aquela coisa da bitola do fio e tudo mais. Automaticamente eu diminuo a resistência. Então, a área ela é inversamente proporcional à resistência. O que eu tenho que ficar ligadíssimo nesse tipo de exercício? Nas unidades. Isso é o que eu sempre chamo a atenção para vocês. Foi um dos pontos mais relevantes da aula falando. Fica esperto com a unidade. Por quê? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho tudo em 1 centímetro, centímetro quadrado. Só que isso o Enem explora bastante. Se uma delas estiver em uma unidade diferente, eu tenho que realizar essa transformação. Perfeito? Vamos lá para ver um exercício. Bom, vamos lá, última questãozinha de segunda lei de Ohm, uma aplicação direta para chamar a atenção para vocês. Eu até fiz uma modificação para não ter erro nessa questão. Axônio é a parte do neurônio responsável pela condução dos impulsos elétricos entre os neurônios ou transmissão de informação para outras células. O axônio pode ser considerado um fio cilíndrico de comprimento 12 nanômetros. Então, o L é 12 milimicro nano, 10 a menos 9 de metros. Área de 3,6 vezes 10 a menos 9 de metro quadrado. As proteínas que constituem a membrana celular dos axônios possuem resistividade de 9 ohms metro. Legal. Ele que é a resistência elétrica. Então, aqui é uma questão aplicação direta. R é ρ, L sobre A. A resistência, o ρ, 9 ohms metro. O comprimento é 12 vezes 10 a menos 9 de metro. Sobre a área, que é 3,6 vezes 10 a menos 9 de metro quadrado. Então, primeiramente, ó, metro vezes metro, metro quadrado. Perfeito? O 10 a menos 9 em cima com 10 a menos 9 cortou. Perfeito? E aí eu tenho o quê? 9 vezes 12 dá 108. Dividido por 3,6. 108 dividido por 3,6 vai me dar 30 ohms como resposta, que é o que eu encontro na alternativa A. Bom,
É isso, meus queridos. Espero que essa aula ajude vocês tanto na revisão quanto a compreender como que é a aplicação das habilidades H5 e H6. Fico por aqui. Tem a listinha lá para vocês fazerem. Não